Bom dia, gente. Tudo bem? A gente vai continuar aqui a nossa aula sobre as funções orgânicas. Na última aula, a gente viu sobre álcoois. Álcool é toda função que apresenta o grupo hidroxila, OH, ligado a algum carbono saturado, né? Foi a nossa primeira função que a gente viu. E aí eu demandei mais tempo explicando o álcool, porque como era uma primeira função, necessitava mais tempo para vocês entenderem que mudava o final. Agora, como mudou nosso tipo de aula, né? A Keila pediu para deixar por conhecimentos, por áreas do conhecimento, na semana, nossas aulas ficaram de quinta-feira. Então eu só posso publicar conteúdos às quintas-feiras. Então nossas aulas agora vão ser um pouco mais compridas para poder englobar, por exemplo, duas aulas em uma, tá? Então a gente vai continuar as funções. A próxima função que eu quero explicar é o enol. O enol, ele é muito parecido com álcool, tá? O enol, ele é muito parecido com álcool. Ele também apresenta o grupo OH, só que ligado a um carbono insaturado, tá? Carbono insaturado, vocês têm que lembrar que é um carbono que apresenta a ligação dupla ou tripla, né? Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui, eu tenho o carbono ligado a um grupo OH. Só que esse carbono, ele tem uma ligação dupla com outro carbono. Então eu não posso falar que isso é um álcool, porque esse carbono é insaturado. Então eu chamo isso aqui de enol. E o nome faz sentido, né? En, se vocês forem lembrar, é de ligação dupla. E ol, porque tem a hidroxila, o OH, tá certo? Como que eu dou o nome de enol? É igualzinho o álcool, tá? O nome é a cadeia, né? Aquelas regrinhas. Se tiver ramificação, coloca primeiro. Depois, vê se a cadeia é fechada, coloca ciclo. Se não for fechada, sem o ciclo e vou para a quantidade de carbonos. Met, et, prop, but, pent, assim por diante. Tipo de ligação. No caso aqui vai ser dupla ou tripla. Então, em e ol, porque tem o grupo OH, tá? Então, não tem muito o que explicar de enol, só vou comentar que enóis não são muito comuns, porque eles são compostos instáveis. Por que que eles são instáveis? Justamente por causa dessa ligação dupla. Essa ligação dupla aqui, ó, é super fácil de ser quebrada, rompida. E aí o que acontece? Essa dupla, vocês vão aprender mais para frente num conteúdo chamado de tautomeria, que essa dupla aqui, ó, passa para cá e esse OH que está aqui volta para cá. Forma um isômero, tá? E vai formar uma outra função. Mas não se preocupe ainda. Vamos focar aqui no enol. Então, como é basicamente igual ao álcool, eu vou fazer mais rapidinho esses exemplos aqui do enol, tá? Então, como que vai ficar aqui nossa cadeia? Primeiro, a gente tem que grifar as cadeias principais. Então, já vou grifar aqui com vocês. Aqui a primeira, no caso está bem simples, né? Não é esse, deixa eu voltar. Esse amarelo aqui. Nesse caso aqui, ó, dois carbonos, né? Cadeia principal, não tem muito o que pensar. Aqui, a reta também. Aqui também. Aqui eu tenho a reta ou eu posso descer aqui, ó, com esse CH3. Tanto faz, tá? Por comodidade vou fazer a reta, mas poderia fazer assim também e deixar isso aqui para fora. E essa última, a gente tem que contar, ó. Se eu for reto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu descer, eu vou ter mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Então, eu não vou reto, eu vou descer, tá? Então, a minha cadeia principal vai ser essa daqui, certo? Aí, eu vou identificar tudo que ficou para fora da cadeia principal. Então, eu tenho, isso aqui não é cadeia, isso não é cadeia, isso não é cadeia, isso não são cadeias, né? São funções. Agora, isso aqui, ó, deixa eu pegar outro, dessa forma. Isso aqui tá para fora é função. Isso aqui tá para fora não é função, é radical, tá? Desculpa. Então ficou para fora, radical, tá? E
os radicais têm um nome, né? Como que é o nome quando eu tenho um único carbono para fora? Um único carbono, o prefixo é met. E como é radical, il. Mesma coisa aqui. Um carbono met, para fora il. Aí eu vou numerar essa cadeia carbônica, né, para saber onde que ela começa, onde ela termina. Então, aqui não tem muito segredo, eu sempre tenho que... Agora, lembram do álcool? Eu sempre começo da função. Então, se eu tenho função, a função tem que ter mais proximidade com o número 1 da cadeia. Então, o meu 1 aqui, ó, é aqui, e o 2 aqui. A de baixo, a minha função está desse lado. Então, o meu 1 tem que ser esse. O 2 esse. E o 3 esse. Aqui no caso, a função, né, o grupo OH hidroxila, está no segundo carbono, está no do meio. Mas e aí, tanto faz eu começar da direita ou da esquerda? Aí eu vou para o meu critério de desempate. Se vocês forem lembrar, função manda. No caso, como ela está no meio, eu vou para o critério. Depois da função, quem manda? A insaturação, o tipo da ligação. Como eu tenho uma dupla aqui mais para a esquerda, o meu 1 tem que ser esse. Tá? Se essa dupla tivesse aqui, o 1 seria do outro lado. Então, 1, 2 e 3. Aqui, eu tenho duas funções. Eu tenho uma aqui. Aliás, desculpa, aqui não é função, né? Aqui é radical. Eu nem vi. Então, vamos voltar para o radical. Aqui é radical. É um CH3. E ele também se chama metil, porque é um carbono só. E il ficou para fora. Tá? Desculpa, tinha esquecido dele. Os números, então, voltando para os números. Aqui a minha função está mais próxima desse, então o 1 só pode ser esse. Né? Então, 1, 2, 3 e 4. E na última, eu tenho um aqui ou um aqui? Não sei, a minha função está aqui. Vamos ver onde começa. Se eu começo da esquerda, 1, 2, 3, ela vai estar no quarto carbono. Se eu começo da direita, aqui por baixo, 1, 2, 3, quarto carbono também. E aí, o que vai desempatar? Depois da função, quem manda é a insaturação. Se tiver uma dupla ou tripla, ela que manda. Tem uma dupla aqui. Se eu começo na esquerda, vai ter 1, 2, a dupla começa no terceiro carbono. Se eu começo de baixo, 1, 2, 3, quarto carbono. A dupla começa no quarto. E aí a numeração vai ser maior. Então eu tenho que começar da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. Agora que está tudo organizado, a gente pode fazer a nomenclatura. Né? Nomenclatura igual de álcool, colocando o ol no final e indicando onde está esse álcool. Tá certo? Dependendo da quantidade de carbonos. Essa primeira não tem o radical, então eu vou direto para a cadeia principal. Cadeia principal, 2 carbonos. 2 carbonos, et. Tenho ligação dupla? Tenho, né? Onde está essa dupla? No 1. Só que eu preciso indicar? Não, porque como são 2 carbonos só, essa dupla só pode estar no 1. Né? Onde eu começar, ela vai estar no 1. Tá? Então, nesse caso, não preciso colocar onde está a dupla. E dupla é em, tá? E eu tenho o OH. OH termina com ol. Também não preciso indicar onde está o OH, porque onde eu colocar, ele vai estar no 1. Se eu coloco o OH aqui, o OH passa a ser 1. Certo? Etenol. O segundo exemplo aqui, ó. Não tenho radicais, então eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. 3 carbonos, o prefixo é prop. Tenho dupla? Tenho. Onde que está a dupla? Aí sim eu preciso indicar. Ela começa no carbono 1, tá? Poderia estar aqui essa dupla, aí seria no 2. Então aqui, como está no 1, então prop 1 em.
em é dupla. E 1 porque a dupla está na posição 1. E o OH? O OH está aqui também na posição 1. Tem outra posição que ele poderia estar? Tem aqui a segunda. Então, ele está na posição 1, eu tenho que indicar onde é a posição 1. Então, prop 1 em 1 all. Poderia ser prop 1 em 2 all. Aí ele estaria no meio. Poderia. Então, é preciso indicar que é no 1. Tá? Depois, esse daqui. Esse daqui é o que eu acabei de comentar. É igualzinho de cima, porém o OH, ao invés de estar na posição 1, está na posição 2. Né? Então vai ficar prop 1 em, botou o O aqui, prop 1 em 2 all. Olha a diferença quando eu tenho e quando eu não tenho que indicar onde ele está. Aqui no 1, aqui no 2. Tá certo? O quarto exemplo. Nesse caso aqui, ó, eu já tenho uma ramificação para fora. Então, eu já preciso começar a nomenclatura com essa ramificação. Essa ramificação está na posição 3. Então, eu tenho na posição 3 um grupo metil. Tá certo? Então, na posição 3, eu tenho metil. E eu tenho quantos carbonos na cadeia principal? 4. Né? 4, como é uma cadeia aberta, não precisa pôr ciclo. Então, 4 carbonos, o prefixo é but. Posso pôr direto. 3-metil-but. Depois, vou para o tipo de ligação. Tenho dupla aqui, ó, onde começa a dupla, no carbono 1. Então, 1 e dupla é em. Além disso, eu tenho o OH. Onde que está o OH? Também na posição 1. E OH a gente viu que o final termina com ol. Então, 3-metil-but, 1 em, 1 ol. Tá certo? E esse último aqui? Tenho dois radicais para fora, 2 grupos metil. Né? Tenho que indicar onde estão cada um deles. Na posição 3 e na posição 5, no terceiro e no quinto carbono. Então, 3,5. Como são 2 iguais, eu acrescento aquele prefixo grego, dimetil. Vou para a cadeia principal, 7 carbonos. 7 carbonos, o prefixo é ept, com H. Então, quando tem H, eu tenho que colocar o hífen. Ept. Tipo de ligação, tem uma dupla. Onde está a dupla? No 3. Então, ept 3 em. E a função. Tenho um OH. OH eu sei que é ol. Onde está o OH? No quarto carbono. 4-ol. 3,5 de metil ept 3 em 4-ol. Ok? E reparem, olha aqui. Reparem que eu tenho em ol, enol, em iol, é o enol, tá? Então, essa é a grande diferença de um enol para um álcool, tá certo? Enol tem que ter uma ligação dupla ligada ao carbono da hidroxila, né, do OH, tá certo? Próxima função, vamos lá. Vamos descer aqui. Próxima função, fenol, né? Fenol é outra função que tem o grupo OH, tá? Então, fenol, aqui, ó. Fenóis são compostos que apresentam um grupo hidroxila, né? Também, hidroxila é OH. Só que agora, ele vai estar ligado a um anel aromático. O que é anel aromático? O benzeno. Benzeno é esse anel aqui de 6 carbonos, que tem 3 ligações duplas conjugadas, que eu posso representar assim, com os 3 tracinhos, ou com aquela bolinha no meio. Agora sim, a nomenclatura vai ser um pouco diferente, porque vai terminar com fenol, né? Termina lá com OH, mas tem que pôr o fenol porque é uma função. Então, fenóis tem o grupo OH ligado ao benzeno, né? Um anel aromático, tá? Então, ó, fenol porque tem o OH ligado ao anel, fenol porque tem o OH ligado ao anel, fenol porque tem o OH ligado ao anel. Agora, e se não fosse um anel? Se aqui, ó, por exemplo,
fosse um negócio assim. Tenho um anel de 6 carbonos. Um anel não, um ciclo de 6 carbonos. E aí aqui eu tivesse um OH. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui não é um fenol, tá? Então toma cuidado com isso. Por que não é um fenol? Porque isso aqui não é um anel benzênico, isso aqui é um ciclo de 6 carbonos. Então, isso é o quê? É um álcool, tá? Então só toma cuidado aí com esses detalhes, certo? Aí eu coloquei também uma observação aqui, que é possível utilizarmos aqueles prefixos que a gente aprendeu na aula de hidrocarbonetos aromáticos, orto, meta e para substituir as posições 1 e 2 para orto, 1 e 3 para meta, 1 e 4 para, tá? Então, continua valendo aquela regrinha de substituir os números por esses prefixos. E aí eu já adianto que para fenol é muito mais comum a gente usar o orto meta para do que os números. Os números são mais usados quando a gente tem os hidrocarbonetos aromáticos na nomenclatura, mas orto meta para é mais usado para fenol, tá certo? Só que quando que a gente podia usar mesmo esse orto, meta e para, era só um caso especial, que era quando a gente tinha o anel benzênico e 2 substituintes, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, eu consigo fazer o orto meta para? Espero que você tenha respondido que sim, porque ó, tenho aqui uma coisa para fora, duas coisas para fora. Então, nesse primeiro caso, eu consigo usar a nomenclatura orto meta para. Agora, esse segundo aqui, ó, eu tenho 3 coisas para fora do anel, então não consigo. E esse último aqui, ó, 4 coisas para fora, muito menos, tá? Então eu só consigo utilizar o orto meta para quando eu tenho 2 substituintes no anel, que é só esse primeiro exemplo aqui, tá bom? E aí como que vai ficar a nomenclatura? Deixa eu limpar aqui. Primeiro, quem que manda? Quem manda é sempre a função, para eu colocar os números, né? A função está aqui, então automaticamente o meu 1 tem que ser aqui, tá? E o 2, aqui na esquerda ou aqui na direita? Eu tenho que colocar isso aqui que ficou para fora da cadeia principal, né? Então isso aqui tem que ficar na menor numeração. Então o meu 2 tem que ser aqui e o meu 3 tem que ser aqui. Vamos ordenando tudo já, igual a gente fez da outra vez. Aqui, ó, como que eu vou fazer a menor numeração, né? O meu 1 vai ficar onde? Espero que você tenha respondido que aqui, tá? Por que aqui? Porque aí eu vou conseguir englobar todo mundo na menor numeração. Então, ó, 1, 2 e 3. Tá certo? Agora, esse outro aqui. O fenol está aqui, né? Como que eu vou numerar? 1. O 2 vai ser aqui ou vai ser para baixo? Vamos pensar. Eu coloco 2. Se eu começo para a direita aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter coisas no 2, no 4 e no 5. Se eu começo na esquerda, deixa eu anotar, eu vou ter coisas no 2, no 4 e no 5. Se eu começo na esquerda, no 1, 2, 3, 4 e 6. 3, 4 e 6. Então eu não posso fazer isso aqui, tá? Tem que ser 2, 4 e 5. Então o meu 2 vai ficar aqui, o 3 vai ficar aqui, o 4 vai ficar aqui, tá certo? Apagar aqui, né? Vamos lá então. Como que vão ficar os nomes? Primeiro, isso aqui
ficou para fora da cadeia principal. Isso aqui ficou para fora da cadeia principal e isso também. Isso aqui ficou para fora. Vou circular todos os grupos que ficaram para fora para a gente dar os nomes. OH, não, porque OH é função. Tá? Então vamos lá. Como que é o nome disso aqui? Desse primeiro aqui. Esse primeiro aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos para fora. 3 carbonos, o prefixo é prop. Prop. E quando está para fora, il. Propil. Lembra que eu tenho dois tipos de propil? O propil normal, que é esse caso aqui, ó, ligado reto, e o isopropil, que é aquele que tem 1, 2 e a perninha aqui, que é aquele ligado pelo carbono do meio. Tá? Esse aqui, ó, 1, 2 carbonos. 2 é et. Para fora, il. Aqui é a mesma coisa, outro etil. E aqui, ó, um carbono só, outro carbono só, outro carbono só. Então, todos aqui são metil, metil e metil. Tá certo? Agora, a gente já organizou, podemos fazer a nomenclatura, né? Então, como que vão ficar os nomes dessas cadeias aqui? A primeira, eu começo colocando o que ficou para fora. O que ficou para fora é o propil. Eu tenho que indicar onde está o propil. Ele está lá na posição 3. Então, no 3, tem um propil. Tirando o propil, sobra só isso aqui, ó, o anel com OH. O anel com OH chama-se fenol, é o nome da função. Então, 3-propil, fenol. Tá? Não preciso colocar o 1, porque automaticamente o 1 pertence à função. A função manda. Então, eu já sei que o fenol está na posição 1. Então, 3-propil-fenol. E como eu disse, a gente pode usar orto-meta-para. E qual que vai substituir as posições 1 e 3? 1 e 3 é a do meio. 1 e 3 é meta. Então, aqui ó, também poderia ficar ou meta-propil-fenol, tudo junto. Tá? Ou ainda, aquele jeito preguiçoso, M-propil-fenol. O M significa meta. Tá certo? Tranquilo essa primeira? Essa segunda aqui, ó. Essa segunda eu tenho dois grupos etil para fora. Onde eles estão? E a segunda eu fiz besteira aqui, ó, na hora de pôr os números. Eu vi que estava esquisito. Aqui não é 1. Acabei de falar que a função manda, então a função tem que ficar na posição 1, desculpa. A função vai ficar na posição 1. Sempre, tá, gente? Função na posição 1. Aí a gente vai desempatar. Onde vai ser o 2? Aqui ou aqui? Vamos fazer aquela mesma regrinha do terceiro. Se eu começo da esquerda, eu vou ter no 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter no 2 e no 5. Se eu começo na direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 e 6. Muita coisa. Então eu começo no sentido anti-horário. Então o 2 aqui, 3 aqui, 4 e 5. Tá? Agora sim. Agora a gente pode dar o nome, tá? Desculpa aí. Como que fica então? Então, mesma coisa, eu começo pelas ramificações. Eu tenho etil nos grupos, nas posições 2 e 5. E são grupos que se repetem. Então, a gente usa aqueles prefixos. Então, nas posições 2 e 5, eu tenho dois grupos iguais. Então, di-etil. E tirando os dois etil, sobra o fenol. Então, 2,5 dietilfenol. Tá? Não tem outro nome para dar, porque eu tenho 3 substituintes, igual eu já expliquei. Então fica só 2,5 dietilfenol. Tá certo? E o último aqui, ó, eu tenho 3 grupos, 3 radicais iguais, né? E eu preciso colocar o prefixo grego. Então, em quais posições eu tenho isso? Na 2, na 3 e na 4. Então, 2, 3 e 4. Trimetil. E o que sobra?
fenol. Tá certo? 2, 3 e 4, trimetilfenol. Gente, eu ia fazer tudo de uma vez, mas eu vou quebrar essa aula em duas partes. Então eu vou deixar as funções com hidroxila para essa aula, enol e fenol, e na próxima aula eu começo cetona e aldeído, tá bom? E aí eu passo o exercício para vocês. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou quebrar ele em duas partes, tá bom? Então até a próxima aula.